Atos capítulo 10. A visão de Pedro. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Ele era comandante da guarda italiana na cidade. Era um homem muito bom e levou todos os de sua casa para adorar a Deus com sinceridade. Estava sempre ajudando os necessitados e tinha o hábito de oração. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Um anjo de Deus, tão real quanto uma pessoa, apareceu a ele e disse: Cornélio. Cornélio olhou para o anjo e disse: O que queres? Porque Cornélio estava imaginando que estava vendo coisas. O anjo disse: Suas orações e os seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Agora faça o seguinte: mande alguns homens a Jope buscar Simão, aquele que todos chamam de Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Assim que o anjo saiu, Cornélio chamou 2 empregados e um soldado de confiança. Contou o que havia acontecido e os enviou até Jope. No dia seguinte, enquanto os 3 viajantes se aproximavam da cidade, Pedro foi ao terraço para orar. Era quase meio-dia. Pedro estava com fome e começou a pensar no almoço. Enquanto a comida era preparada, ele caiu num êxtase espiritual e teve uma visão. Viu os céus se abrirem e algo parecido como um lençol imenso, amarrado por cordas nas 4 pontas, desceu até o chão. Nesse lençol estava toda a espécie de animal, répteis, aves e todo tipo de bicho. Então ele ouviu uma voz: Vá em frente, Pedro, mate e coma. E ele respondeu: De jeito nenhum, Senhor. Nunca comi e nem provei comida que não fosse preparada segundo os rituais judaicos. A voz insistiu: Se Deus diz que está tudo bem, então está tudo bem. Isso aconteceu 3 vezes. Depois o lençol foi puxado de volta para o céu. Confuso, Pedro ainda tentava entender o significado daquela visão. Quando os homens enviados por Cornélio chegaram à porta da casa aonde ele estava, chamaram o dono da casa e perguntaram se havia um tal de Simão chamado Pedro hospedado ali. Pedro estava concentrado em seus pensamentos e não ouviu os homens chegando. E o Espírito lhe disse: Pedro, há 3 homens batendo na porta procurando por você. Desça e vá com eles. Não faça perguntas, fui eu quem os enviei. Pedro obedeceu, disse aos homens: Eu sou o homem que vocês estão procurando. O que aconteceu? Eles responderam: O capitão Cornélio, adorador do verdadeiro Deus e bem conhecido por sua vida justa, pode perguntar a qualquer um dos judeus dessa parte do país. Ele recebeu de um anjo a ordem de mandar buscar você, para que ele ouça o que o Senhor Deus tem a dizer. Pedro pediu que entrassem e os deixou à vontade. Na manhã seguinte, ele se levantou e foi com eles. Alguns amigos de Jope os acompanharam. Chegaram a Cesareia após um dia de viagem. Cornélio os aguardava e não estava sozinho. Havia reunido os parentes e amigos mais chegados. No instante em que Pedro passou pela porta, Cornélio pôs-se em pé e o saudou, e se curvou para adorá-lo. Mas Pedro o fez levantar-se na hora. Não faça isso. Sou apenas um homem igual ao Senhor. Conversando, eles entraram na casa e Cornélio apresentou a Pedro todos os presentes. Dirigindo-se a eles, Pedro disse: Estou fazendo algo totalmente fora dos padrões.
porque os judeus não visitam casas de outros povos e nem se associam com eles. Mas Deus me mostrou que ninguém é melhor que ninguém. Por isso, tão logo quando fui ordenado, eu vim, sem fazer perguntas. Mas gostaria de saber por que vocês me procuraram. Então Cornélio começou a explicar. Há 4 dias, mais ou menos nessa hora, por volta das 3 horas da tarde, eu estava em casa orando. De repente, um homem apareceu na minha frente, inundando o quarto de luz. Ele disse: Cornélio, suas orações diárias e seus atos de bondade chamaram a atenção de Deus. Mande alguém a Jope buscar Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, perto do mar. E foi o que eu fiz, mandei te chamar e agradeço a sua atenção de ter vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir o que o Senhor Jesus colocou no seu coração para nos falar. Pedro, então, começou a contar-lhes as boas notícias. Esta é a verdade de Deus. Nada pode ser mais claro. Deus não tem prediletos. Não importa sua etnia ou sua origem. Se você tem sede de Deus e estão prontos a fazer o que ele diz, a porta está aberta. A mensagem que ele enviou aos israelitas, que é por meio de Jesus Cristo, todas as coisas estão sendo restauradas. E agora eu vejo que ele está fazendo isso em toda parte, com todo mundo. Vocês devem saber o que aconteceu na Judéia. Começou na Galiléia quando João apareceu pregando uma mudança de vida radical. Depois chegou Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo, e percorreu a nação ajudando o povo, curando todos os que eram oprimidos pelo diabo. Ele podia fazer isso? Sim, porque Deus estava com ele. Nós mesmos fomos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, onde o mataram pregando numa cruz. Mas 3 dias depois, Deus o ressuscitou e ele foi visto, mas não por todos. Ele não se apresentou publicamente como antes. Nós somos as testemunhas escolhidas por Deus. Fomos nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ele voltou dos mortos. Ele nos deu a tarefa de anunciar essa verdade, de apresentar o solene testemunho de que ele é aquele que Deus designou juiz dos vivos e dos mortos. Mas não estamos sozinhos nisso. Afirmamos que é somente por meio dele que recebemos o perdão dos pecados, o que é confirmado por todos os profetas. Mal a mensagem foi anunciada, o Espírito Santo desceu sobre quem estava ouvindo. Os judeus convertidos que acompanhavam Pedro não podiam acreditar no que estavam vendo. Não podiam crer que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre aqueles que não eram judeus. E como? E eles os ouviram falar em línguas e louvar a Deus. Pedro perguntou: Podemos negar o batismo com água a essa gente? Há alguma objeção? Afinal, eles receberam o Espírito Santo igual a gente recebeu. Não havendo nenhuma oposição, ordenou que eles fossem batizados em nome de Jesus Cristo. E Pedro foi convidado a ficar com eles durante alguns dias.